Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando e hoje vamos conversar sobre o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. Bom, antes de tudo, eu vou apresentar o autor para vocês, caso não conheçam, porque na verdade ele é uma grande liderança indígena do nosso país. O Ailton Krenak nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, aquele mesmo rio que foi intoxicado pela barragem da Vale, da Samarco. Ele faz parte de um povo chamado Krenak, e geralmente os povos indígenas brasileiros utilizam como sobrenome o nome do seu povo, então Ailton Krenak. E ele é um grande ativista, muito combativo a respeito dos direitos dos povos indígenas no Brasil, da ecologia. Ele se liga muito na questão do meio ambiente, como a maioria das comunidades indígenas o faz, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ele tem muitos projetos, ele dá palestras sensacionais a respeito desses temas. E ele foi uma das principais lideranças indígenas na época da Constituinte, ou seja, na época que a Constituição de 1988 estava sendo elaborada e os grupos indígenas pediam por demarcação e pela garantia dos direitos. Existe um vídeo do Ailton Krenak, é um vídeo fortíssimo, de um discurso que ele fez durante a Constituinte. Se eu não me engano, o vídeo é de 1987 e é um discurso de protesto em que ele vai pintando a cara de preto com genipapo. Eu vou deixar o link para o vídeo aí na descrição. Ou seja, o cara é fera, para não falar outra coisa, mas ele é sensacional, é um grande líder. E eu comprei este livro na Flip 2019. Esse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, foi um dos livros mais vendidos da Flip, segundo a Folha de São Paulo, pelo menos ali na livraria oficial, que é a Livraria da Travessa. E o livro é formado por 3 textos, sendo 2 deles palestras feitas em eventos, e um deles foi uma entrevista transformada em texto. Esse livro é pequenininho, olha só, formato de bolso, do tamanho da minha mão, menor que a minha mão. E a diagramação é super generosa, olha só. A letra é grande, é bem tranquilo de ler. E ele tem 80 e pouquinhas páginas, 83 páginas mais ou menos. Eu não vou falar de cada texto, mas eu vou falar, assim, no geral, o que eu encontrei de temas principais aqui nesse livro. Consegui ler em um dia, tá, gente? É muito rapidinho de ler, se você quiser. Se você quiser, dá pra ficar um pouco debruçado nele. Eu li rápido porque eu tava achando muito interessante e eu consegui fazer vários paralelos com coisas que eu estudo, né? Filosofia ocidental, que ele critica bastante. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi justamente isso, de que ele questiona a categoria humanidade que o Ocidente estabeleceu. Então, ele questiona essa ideia ocidental de humanidade, alegando que é um conceito muito homogeneizador, ou seja, que não abarca as diferenças e as subjetividades. E o Krenak argumenta que essas subjetividades e diferenças, né, diversidades, são absolutamente necessárias. A gente não pode apagar as diferenças que existem entre as pessoas e colocá-las como humanos, como se fosse uma coisa só, como se isso fosse uma coisa só, né? E caso isso aconteça, ou seja, caso as pessoas sejam homogeneizadas como uma coisa só, elas deixam de ser cidadãs e passam a ser meros consumidores, como as corporações querem. Né? Então ele já começa com esses tapas na cara na gente. Como eu falei, a questão ambiental é sempre muito entranhada nas cosmovisões indígenas, e o Krenak traz isso o tempo todo. Porque para ele, o ambiente e o ser humano, ou o ambiente e os seres vivos, são inseparáveis. Então não tem como você falar de humanidade sem falar de meio ambiente e vice-versa. Por isso, a reivindicação das terras indígenas, né, da demarcação das terras, é urgente e muito necessária, segundo ele, e a gente sabe que é para todas essas culturas. Porque para as culturas indígenas, a terra não é propriedade. Ela não é uma coisa que é minha, né? Ou seja, ou sua, sei lá. Ela é ancestralidade, ela é identidade. E ela, inclusive, participa do próprio conceito de humanidade. Tem um trecho aqui no livro, aqui, achei, é página 40, em que ele diz o seguinte: o Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô,
é uma pessoa e não um recurso, como dizem os economistas. Ou seja, por esse trecho a gente consegue perceber que para os povos indígenas, o que a gente chama de coisas, de propriedade, de recursos, de meio ambiente, para eles é humanidade, para eles é ancestral, né? Então o rio é o avô, a terra é a mãe e assim por diante, são parentes deles. E ainda sobre a questão da demarcação da terra, o Ailton Krenak nesse livro faz uma crítica ao Estado brasileiro pela negligência com que tratou a questão indígena num geral, né? Tanto os povos indígenas quanto as terras indígenas. E isso vai desde a colonização até 2019 e provavelmente isso vai se estender mais, infelizmente. Esse desrespeito e essa violência para com os povos nativos. E tem um dos textos em que ele conta especificamente sobre a sobrevivência do povo dele, do povo Krenak, a esse estouro da barragem da Samarco, né? Que foi um crime, na verdade, não foi um acidente. Então a gente tem o rompimento de uma das barragens da empresa Samarco em 2015 e que contaminou todo o leito do Rio Doce, né? E acarretou em prejuízos assim incomensuráveis para toda a população que vivia ali em volta, que dependia daquele rio. Os povos Krenak entre eles, e principalmente, né, porque a sobrevivência atrelada ao rio era muito direta deles. E como eu acabei de ler aqui para vocês, o rio Doce era considerado o avô deles. É considerado o avô deles, né? Tanto que o Ailton se refere ao Rio Doce agora como estando em coma, como se fosse uma pessoa mesmo em coma. Ele ainda fala de um esvaziamento de sentido, do confinamento da vida em nome da razão absoluta, como se fosse absoluta, né? E aí que eu gostei, né, que eu pude fazer um paralelo com a filosofia ocidental, principalmente a filosofia europeia. Dá pra gente lembrar, por exemplo, de Nietzsche, que faz uma crítica à predominância radical daquilo que ele chama de espírito apolíneo, que é a razão absoluta, entre aspas. E dá pra gente pensar também na escola de Frankfurt. O Adorno e o Horkheimer fazem uma outra crítica radical também à razão, que eles chamam de razão instrumental, ou seja, a razão voltada apenas para aspectos técnicos, aspectos produtivos. A ciência, o conhecimento, a economia ocidentais, a filosofia ocidentais são muito ligadas nessa razão técnica, né? Razão instrumental. E é justamente isso que o Krenak e o seu povo vão questionar, eles vão falar, nem tudo é economia, nem tudo é racional desse jeito que vocês estão pensando. E, gente, é um livro muito tranquilo de ler, como eu falei, eu li em um dia, a linguagem é clara, direta, acessível. O Ailton tem um poder de usar algumas imagens muito poderosas e bonitas que acabam nos envolvendo na fala dele. E, aliás, por falar em fala, é interessante pensar que a tradição dos povos indígenas brasileiros é ágrafa, ou seja, eles não recorrem tanto à escrita quanto os ocidentais ou os descendentes de europeus, por exemplo. E por isso a tradição oral entre eles ainda é muito forte. Tem muitas comunidades indígenas atualmente que usam o cinema como um meio de expressão, um dos principais meios de expressão, principalmente expressão cultural, expressão identitária. Procura aí no YouTube curtas indígenas, vocês vão ver o tanto que tem, é muito, eles são grandes produtores de filmes. E os textos do Krenak nesse livro, eles vêm justamente, como eu falei, de 2 palestras e uma entrevista. Ou seja, eles têm essa origem oral que é muito cara, né, muito rica para os povos indígenas. Esse livro, ele foi gestado numa cultura oral e de fontes orais, né, e não de fontes escritas. Eu achei bem interessante pensar nisso. Talvez por isso que o texto dele seja tão claro e acessível, porque de fato parece uma conversa. Então, no geral, é um livro simples, é um livro curto, mas é um livro muito cheio de significado, de reflexão. E, claro, traz um olhar que é diferente daquele que nós estamos acostumados. Vale a pena ler e principalmente escutar o que ele tem a dizer. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que vocês gostem do livro também, que é muito bom. Vamos valorizar os autores indígenas do nosso país. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser lidos.
Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não se esquece de deixar um joinha. Se você quiser comprar este livro ou qualquer outro pela Amazon, por favor, utilize o meu link que está embaixo no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais e colabora com o Redemoinhando, porque eu recebo uma pequena comissão pela venda do livro. Tá bom? Me conta aí nos comentários se você já leu alguma coisa de autor indígena. Se não, é uma ótima oportunidade para começar. Esse livro foi lançado em 2019, faz pouco tempo, pela Companhia das Letras, então ele está acessível. Ou seja, ele não está esgotado nem nada disso, ele é um livro novo. É um livro simples de entender e tem muita coisa importante sendo dita aqui. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!